pilotos de caças americanos em menor número enfrentam aviadores japoneses na luta pelo controle do espaço aéreo sobre uma ilha do Pacífico chamada Guadalcanal. Durante um período de 6 meses, esses combates aéreos ajudarão a decidir os rumos da guerra no Pacífico. Com a ajuda de computação gráfica de ponta, entre na cabine dos caças americanos F-4F Wildcats na batalha contra Zeros e Oscars japoneses. Experimente a batalha, analise as táticas, reviva os combates aéreos de Guadalcanal. Combates aéreos Guadalcanal. 30 de agosto de 1942. Uma formação de F-4F Wildcats do Corpo de Fuzileiros da Marinha e P-400 Airacobras do Exército Americano patrulham os céus sobre Guadalcanal. A missão é deter caças e bombardeiros japoneses que ameaçam tropas americanas na praia. O líder da esquadrilha é o capitão John Smith. O P-400 não tem equipamento de oxigênio e viaja a 3.600 metros de altitude. John leva os Wildcats acima dos P-400 mais lentos e vulneráveis. John está atento, mas não há nenhum sinal de aeronaves inimigas. Então ele recebe um chamado pelo rádio. Captain Smith receives a frantic radio call from one of the P-400s, whose tally on some enemy fighters that are inbound, Japanese Zeros. Mais de 20 Zeros ameaçam os Airacobras pela retaguarda. Os P-400 estão aqui. Os Zeros estão aqui, atacando-os pela retaguarda. John e os Wildcats estão aqui, 900 metros acima. Os Zeros não os veem. I wouldn't say they use the P-400s as bait, but the P-400s normally would get in trouble, and then the Marines would come down and shoot Zeros off the tails of the 400s. Os fuzileiros vão ajudar os P-400. O capitão John Smith se aproxima rápido de um Zero e faz a pontaria. What they found is that they could aim just after the canopy towards the wing route, where the wings join the fuselage of the Japanese Zero, it's right about where the fuel tanks are. If they can execute a direct hit at that point, the Japanese Zero immediately burns and oftentimes the wings fall off. Quando o Zero faz uma curva à esquerda, ele abre fogo. É o 6º inimigo abatido por John na guerra, mas não há tempo para comemorar. Ainda há muitos outros Zeros, e John e seus homens enfrentarão 6 meses de duelos aéreos lendários, lutando pelo local mais importante no Pacífico em 1942. Uma pequena ilha chamada Guadalcanal. 3 meses antes, os aliados descobriram que os japoneses estavam construindo uma pista de pouso em Guadalcanal, uma ilha de 150 quilômetros de comprimento no extremo sul do arquipélago das Ilhas Salomão. Se o Japão controlasse Guadalcanal, a linha de suprimento dos Estados Unidos para o Pacífico Sul seria interrompida. Austrália e Nova Zelândia ficariam vulneráveis a uma invasão. Os aliados precisavam agir. Depending upon who controlled that airstrip, had an enormous effect on Japanese and American fortunes in that area. Em 7 de agosto de 1942, os Estados Unidos lançaram a primeira ofensiva anfíbia da Segunda Guerra Mundial. Mais de 11.000 fuzileiros navais invadiram Guadalcanal. Os fuzileiros rapidamente dominaram a ilha. No segundo dia, conquistaram a pista de pouso e a batizaram de Henderson Field. O Japão enviou milhares de soldados a Guadalcanal para atacar os americanos numa tentativa de expulsá-los da ilha. Os fuzileiros repeliam os ataques, ao mesmo tempo em que tentavam preparar a pista de pouso para suas operações. Tratores e equipamentos japoneses foram utilizados para a reforma da pista feita de coral esmagado.
Buracos abertos por bombas foram fechados e placas de aço foram rapidamente colocadas. Após 2 semanas, a pista foi terminada e foram trazidos 19 caças F-4F Wildcats e 12 bombardeiros de mergulho SBD Dauntless. It was only because of the ability of the Americans to place aircraft on Henderson Field to protect the supply ships bringing in reinforcements and supplies to the Marines on Guadalcanal that the island could be held. O codinome dado pelos aliados para a ilha de Guadalcanal era Cactus, e Henderson Field tornou-se o lar da Força Aérea Cactus, que no início consistia apenas em 43 pilotos e membros da equipe de apoio. Os homens em Henderson Field logo descobririam que não apenas os inimigos faziam de suas vidas um inferno. The island was a fly-infested, dirty, stinking, blood-soaked, damned island that was just dangerous to even walk on the beaches because there was so much unexploded ammunition around. Os militares viviam em barracas com chão de terra. A latrina era uma vala com um assento feito de tronco e a banheira era o rio Lunga, repleto de crocodilos e sanguessugas. Os aviadores da Força Aérea Cactus eram em número reduzido e careciam de suprimentos. O caça que utilizavam, o F-4F Wildcat, não tinha a mesma agilidade do Zero inimigo. Mas a grande vantagem dos americanos era o comando de um líder nato, John Smith, de 27 anos de idade. John era um piloto agressivo e conhecia táticas de combate aéreo. He always preached and devised his tactics around you have to pit your strengths against the enemy's weakness. And that is as true today as it ever was since the first airplane ever flew in combat. Agora, em 30 de agosto de 1942, o capitão John Smith e seus homens protegem Guadalcanal de ataques de bombardeiros e caças. Em 8 dias na ilha, John já abateu 5 inimigos, tornando-se um as. Hoje, ele derrubou mais um. E agora, vê outro Zero abaixo dele, saindo de uma nuvem. O Zero está aqui. John está aqui, 600 metros acima. Ele pretende usar a velocidade de mergulho do Wildcat para ficar atrás do avião japonês. Primeiro, ele inverte a aeronave e em seguida mergulha. Isso cria uma força G positiva em vez de uma negativa. You roll on your back, pull aft on the stick, and pull positive G's so you're pushed into your seat. You can be able to pull more G's, which means you can pull your nose downhill faster. A manobra dá certo. John endireita a aeronave, nivela atrás do Zero e dispara. As metralhadoras calibre 50 do Wildcat disparam 200 balas em uma rajada de 4 segundos. Balas incendiárias carregadas com fósforo branco inflamam os tanques de combustível do Zero. Mas assim que John se afasta da segunda vítima do dia, o predador torna-se a presa. Um Zero vem diretamente de encontro a ele. Bem acima das florestas de Guadalcanal, os dois aviões convergem a 1000 km/h. Think of a high-speed game of chicken going directly at your target, and no one wants to flinch, because if you flinch, you become defensive. And you have to be pointing at the target to shoot him, so it has to be head-to-head. O Zero abre fogo com seu canhão de 20 milímetros. John responde com as metralhadoras calibre 50. It's basically that slugfest all the way to the merge. Who's going to flinch first, or who's going to blow up first? Os dois aviões são atingidos, mas a blindagem do Wildcat é mais espessa e ele suporta os tiros. And then the overwhelming firepower of the Navy airplane cut this guy into ribbons. He exploded. And then what Smith did is dump the nose over very hard, very abruptly, and flew underneath the debris field and escaped.
O Zero cometeu um erro fatal. Ele travou a luta do Wildcat. O Wildcat era fabricado pela Grumman Aircraft e voou pela primeira vez em 1937. A aeronave tinha uma cabine blindada e tanque de combustível autovedante. Esse tanque era revestido com camadas de borracha que expandiam e fechavam o tanque em caso de perfuração. O Wildcat enfrentou a mais famosa aeronave japonesa, o Mitsubishi A6M3-0. O Zero superava o Wildcat nas curvas e na razão de subida, uma vantagem letal em um combate aéreo. Mas em virtude da blindagem fina e da ausência de tanque autovedante, ele não resistia a um combate direto contra um Wildcat. Essentially, in fighter versus fighter combat, the difference between the Wildcat and the Zero is the difference between a battle axe and a rapier. They can both be effective, but they're used somewhat differently. O Zero era mais veloz, mais manobrável e tinha maior razão de subida do que o Wildcat. Já a aeronave americana era mais resistente, tinha armas mais pesadas e mergulhava melhor do que o Zero. Wildcat pilots in general would want to avoid the turning fight with the Zero. That would not be their fight. The Wildcat with its 650 cal machine guns, heavy body armor around the engine cowling, preferred head-on attacks, frontal attacks, and it would just basically plow through that Zero. A batalha aérea de 30 de agosto foi uma vitória retumbante para John e seus pilotos. Eles derrubaram 14 dos 22 Zeros inimigos. Os bombardeiros japoneses que eram escoltados pelos Zeros retornaram antes de chegar a Guadalcanal. Acreditando que a batalha terminara, John se dirigia a Henderson Field. Mas havia outros 2 Zeros logo à frente. 30 de agosto de 1942, 3 semanas após o início das batalhas por Guadalcanal. Aeronaves japonesas estão atacando. O piloto John Smith já derrubou 3 Zeros inimigos. Captain Smith is RTB, returning to base from his mission, thinking the mission's over, and he gains tally of 2 Zeros that have just strafed Henderson Field, so strafing his home. So the natural pilot tendency, what does he do? He's going to roll in and attack those guys that just attacked his home. Mais uma vez, John está em minoria, mas ele está bem acima dos Zeros, que ainda não o viram. Os Zeros estão aqui. John está aqui, 250 metros acima do inimigo. Ele espera que um rápido mergulho o coloque atrás dos Zeros antes que eles reajam. John inverte a aeronave e mergulha na direção do inimigo. Ele sai logo atrás e um pouco abaixo do Zero, uma posição perfeita para atirar. O Zero inicia uma manobra evasiva. Ele vira para a esquerda, mas John havia antecipado a manobra. Ele continua logo atrás, disparando no inimigo com suas metralhadoras. O piloto japonês reduz a velocidade e manobra para a direita, numa tentativa de fazer John ultrapassá-lo. Mas Smith reduz a potência e permanece atrás. O Zero está na mira de um as dos fuzileiros. Uma rajada final do Wildcat sela o destino da 4ª vítima do dia. É uma vitória para o capitão Smith e uma inspiração para seus subordinados. He led by example. He would be the first one to roll in on a Zero formation, and his guys would follow him to the gates of hell because of that, because they knew he was putting his tail on the line every time. John Smith e a Força Aérea Cactus deram um forte golpe naquela que está se tornando uma longa batalha. Os pilotos americanos só podiam voar de dia. Eles não tinham os radares e equipamentos de navegação que lhes permitiriam lutar à noite.
A Marinha japonesa havia aperfeiçoado o combate noturno nos anos 30, com o uso de equipamentos ópticos potentes. Os tripulantes eram treinados a trabalhar na escuridão total. The Guadalcanal campaign developed into this extraordinary situation of a change of sea control every 12 hours. The Americans controlled in daylight thanks to their aircraft in Henderson Field. But every time the sun went down, the Japanese ruled the waters off Guadalcanal. Ao escurecer, a Marinha japonesa controlava um largo canal marítimo que ia de Guadalcanal até a base japonesa em Rabaul. Os navios japoneses de suprimentos chegavam com tanta regularidade que os fuzileiros o chamavam de o Expresso de Tóquio. Em setembro, um mês após o início da campanha, os japoneses haviam enviado 20 mil novos soldados a Guadalcanal para enfrentar os 23 mil fuzileiros e soldados do exército americano. As forças aliadas avançavam lentamente na ilha montanhosa. Mas os japoneses contra-atacavam em grande escala, apoiados por bombardeiros aéreos e navais. They came in August, they came in September, they came in October, they came in November, and each time in increasing force and with increasing desperation, trying to inflict a decisive loss on the United States. Embora os ataques terrestres não detivessem os pilotos em Henderson Field, os constantes combates aéreos, as condições primitivas e as diversas doenças tinham seu preço. They were constantly having to refurbish the airfield in order to be able to operate out of it. Constantly fending off attacks. They had malaria, dry rot, jungle conditions, which wreaks havoc on aircraft and maintenance. Pilotos veteranos como John Smith acabavam sendo transferidos. Mas antes de deixar Guadalcanal, John Smith derrubou 19 inimigos e recebeu a medalha de honra. Muitos pilotos que chegavam à ilha eram novatos, como o segundo-tenente Jefferson DeBlanc. O jovem de 21 anos da Louisiana começa a combater pouco depois do primeiro voo em um F-4F Wildcat. I had less than 10 hours of flying time in the fighter I was going to fight with against the Japanese. 31 de janeiro de 1943. 6 meses após o início da batalha por Guadalcanal, Jeff DeBlanc recebe um curso acelerado de combate aéreo. Ele está prestes a participar de um dos duelos mais famosos da campanha. Jeff lidera um grupo de 8 Wildcats que estão escoltando 12 bombardeiros de mergulho SBD Dauntless. O SBD Dauntless é o principal bombardeiro de mergulho da Marinha lançado de porta-aviões. O plano é atacar navios japoneses de suprimento a caminho de Guadalcanal. Eles esperam interceptar o comboio a 400 quilômetros de Henderson Field. You want to interdict that shipping as far away from the island as possible. If the mission failed and the shipping still existed or you weren't able to get all the shipping, you'd have an opportunity for a re-attack. Basically fly home, refuel, rearm, go back out and try again. As condições da selva e a dificuldade de manutenção afetaram os Wildcats. 2 pilotos avisam que têm problemas e querem voltar para a base. Jeff protesta. I picked up the mic and said, look, we need all of the guns we can get to get up there and protect these guys, or else there's going to be a lot of casualties. Há um vazamento de combustível no avião de Jeff, mas ele está determinado a proteger os bombardeiros. Ele sabe que sua viagem não terá volta. So I said, please do this. I said, I'm not going to make it back. Get somebody coming up that area and look for me floating around in a rubber raft, because I'll be there. The sharks will be there with me, too. So give me a break. That's what I said. Chegando ao local designado, os bombardeiros reduzem a altitude e circulam em busca de alvos. De repente, 2 caças hidroaviões Pitty mergulham na direção dos bombardeiros mais lentos e vulneráveis. Jeff vê os hidroaviões se aproximarem dos Dauntless e vira para a esquerda.
O sargento Jim Fellington o segue. Eles tentam interceptar o ataque. Jeff acelera, tentando alcançar os inimigos. É então que uma série de disparos são feitos da metralhadora instalada na cauda da aeronave inimiga. 31 de janeiro de 1943, 6 meses após o início da batalha por Guadalcanal. O segundo-tenente Jeff LeBlanc está protegendo bombardeiros americanos designados para atacar um comboio japonês de suprimentos. Agora, ele está mergulhando para salvar os bombardeiros de 2 caças hidroaviões Mitsubishi F-1M Pitt. Quando ele se aproxima, o inimigo começa a disparar. In a float plane, the rear gun is naturally a crack shot. If you ever get float planes in your sight out there, don't try to go up to them to shoot, because that rear gun is murder, and he'll get you. Embora fosse um biplano, o Mitsubishi F-1M Pitt era capaz de lutar sozinho. Era excelente nas curvas e tinha uma metralhadora em cada asa e outra de 7,7 milímetros na cauda. Os tiros passam perto do avião de Jeff. Ele manobra para a esquerda e direita, tentando evitar os disparos do artilheiro japonês. He's using a lot of rudder and aileron to basically slide his airplane back and forth to try and not allow a steady bead by that tail gunner. Jeff cuidadosamente se alinha com o inimigo e dispara. Os projéteis calibre 50 rasgam a fuselagem do hidroavião. Utilizando toda a potência do motor de 1.200 cavalos, Jeff rapidamente se aproxima do segundo inimigo. Seus disparos atingem o tanque de combustível do avião. The burst caught him dead center, and his plane caught fire. He exploded, actually. Jeff retorna para continuar a missão de escolta. Ele vê um agrupamento de aviões se aproximando rapidamente. São caças Oscars japoneses. O Nakajima K-143 Oscar era um caça de primeira linha da Força Aérea Japonesa. O Oscar era tão rápido quanto o Wildcat e muito mais manobrável, mas o caça americano tinha melhor blindagem e levava 6 metralhadoras contra 2 do Oscar. Os Oscars se aproximam em velocidade máxima, prontos para atacar os bombardeiros de mergulho. Concentrados no alvo, eles não notam Jeff. The target is the prize, so become focused on that prize, you start to lose your peripheral vision and your actually situational awareness around you. Jeff está aqui. Os Oscars estão aqui, em uma altitude superior. Jeff vai na direção dos Oscars. Ele usa a potência máxima, se coloca abaixo do inimigo e dispara. Um Oscar cai. Ele está em chamas, mas escapa. O ala do Oscar atingido sai da formação para ver o que está acontecendo. Jeff vai atrás dele. O Oscar está bem à frente. É o terceiro inimigo abatido por Jeff no dia. Jeff está quase sem combustível, mas ele decide ficar e proteger os SBDs. My job was to protect the what? The dive bombers. Now, I'm not a hero, but I have to live with my conscience. And if I didn't do what I was supposed to do, then I'm derelict in my duty. Jeff percebe que os outros Oscars interromperam o ataque aos bombardeiros e estão vindo atrás dele. Os Oscars vêm na direção de Jeff e Jim. Em menor número, os 2 americanos instintivamente adotam uma manobra defensiva chamada Tet Weave.
É uma tática simples, mas eficaz para 2 aviões, criada durante a guerra pelos comandantes navais Jimmy Tatt e James Flatley. Voando juntos, 2 aviões mantêm 60 metros de distância entre eles. Se um inimigo atacar um Wildcat pela retaguarda, os 2 caças americanos voam na direção um do outro. Se o inimigo seguir, logo se tornará alvo do segundo avião. So by turning into each other, crossing flight paths, they force that bandit to pick one fighter or the other. And once they pick that fighter, that adversary aircraft is now vulnerable to an attack by the other fighter. Neste caso, a tática dá certo. Os Oscars não podem atacar sem se exporem às armas de um dos Wildcats. No entanto, Jim se afasta demais do companheiro e é atacado por um Oscar. Os projéteis atingem o motor da aeronave. Jim faz uma curva à esquerda para sair da linha de tiro. Ele se ejeta. Com o fim da tática defensiva, um Oscar sai em perseguição do Wildcat restante. Jeff tenta se livrar do inimigo, mas o Oscar continua atrás dele. Então, o colega de Jeff, Jim Seacrest, que estava protegendo os bombardeiros, vem ajudá-lo. Jeff está aqui. Jim está aqui, indo na direção dele. Ele passará por cima da aeronave de Jeff para chegar ao Oscar. Jim quase arranca a cauda do avião de Jeff, mas a manobra funciona. O Oscar se afasta. Quando Jeff olha, tanto Jim quanto o Oscar se foram. I said, "That's enough. I'm going home," and I couldn't understand why I'm still fighting these guys, because I'm going to be a dead man. I turned back and I straight for home full throttle. I don't care if it's using all the gas I have left. A noite cai rapidamente. Jeff tem pouco combustível. Ele vai se juntar aos SBDs que bombardearam os japoneses e estão voltando para casa. Mas antes de chegar aos bombardeiros, Jeff vê mais 2 Oscars atrás dele, se aproximando rapidamente. Janeiro de 1943. A batalha por Guadalcanal. O piloto Jefferson de Blanc está com problemas. 2 caças Oscar se aproximam pelo alto à direita. Mesmo com pouco combustível, Jeff sabe que precisa desafiar os Oscars e atraí-los para longe dos bombardeiros. Ele faz uma curva ascendente em direção aos inimigos para utilizar a melhor tática para o Wildcat: um ataque frontal. I'm the one that's climbing, and these guys are the one coming down, but very shallow. When they saw me, they steepened the dive. And when they steepened the dive, I cut loose. And he blew up. I caught the pipes that's at it. The whole thing blew up. O caça japonês se desintegrou, quase cegando Jeff com os destroços. His engine separated and went past me, separated and turning. Weird looking. I'd never had that before. And of course, there's nothing but debris in front of me, which I ran through. And it hit my prop, and it hit the wings. It didn't knock me out. It didn't knock me out, but I still had control, and it still was running. My engine was running. Quando se recupera, Jeff vê o segundo Oscar se aproximando rapidamente atrás dele. He was looking at me as if that's a dead man I'm coming after, because I'm going to blow him right out of the sky. And when he came on down that way, we were both diving towards the sea. And I knew good and well with the Grumman, there's only one protection I have. Flying straight, I couldn't do it because he can overtake me. Pulling up, I couldn't do it because he had me broadside. Over here, when you pull up, then you're going to stall and come down, he can get you there. So with only one option that I have to have, the option is to fool him. Jeff força o Wildcat a perder velocidade.
Ele aciona os freios em uma tentativa de fazer o inimigo ultrapassá-lo. When I skidded, then he was coming too fast. I straightened out to just let him go. We were wingtip to wingtip. O piloto do Oscar tenta fazer a mesma manobra para perder velocidade e ficar atrás do Wildcat. Well, he fishtailed, and he couldn't do it. He went right past me. I looked at him, and he looked at me, and I could recognize that man today. And you say, you're crazy, man. Well, when you kill somebody during war, and you see him, you'll witness what I'm talking about. Com o Oscar na mira, uma única rajada destruiu o caça inimigo. Foi a quinta vitória de Jeff no dia. Ele tornou-se um as numa única tarde. Mas não há tempo para comemorar. Seus olhos se voltam para os instrumentos. Ele checa o relógio. The instant I looked at my watch, a 7.7 Japanese bullet came over there and knocked my wristwatch off my wrist. Well, that kind of scared me. Agora, Jeff está sob a mira de um Oscar. Balas atingem o motor, a hélice e a cabine. Somente a blindagem do Wildcat o mantém vivo. He kept firing. The bullets were coming past the engine and hitting at the prop area, which of course is messing my prop up. Pretty soon he hit the engine and she caught fire. Then I knew I was in trouble and I bailed out. Jeff cai na água e nada até uma ilha sob domínio inimigo. Ele é capturado por nativos e entregue a uma tribo amistosa em troca de um saco de arroz. Most people cannot price out their exact amount of money they are worth. But I know exactly how much I am worth. 1 10-pound sack of rice. Second Lieutenant DeBlanc is an amazing figure in Marine aviation. He lives to tell this whole tale, comes back out and rightly so earned the Medal of Honor for his mission. Em fevereiro de 1943, a aviação japonesa não tinha mais fôlego para combater a Força Aérea Cactus. O Japão concluiu que os custos para conquistar Guadalcanal haviam sido altos demais. The Guadalcanal campaign lasted officially 6 months, from August of 1942 into February of 43, at which time Tokyo decided to withdraw the forces remaining there. Mais de 11.000 soldados japoneses foram retirados. Outros 20.000 morreram em combate ou sucumbiram às doenças e à fome. Quase 6.000 americanos foram mortos ou feridos. Foi uma grande vitória. Guadalcanal tornou-se o ponto de partida para o avanço aliado no Pacífico. Mas em 7 de abril de 1943, os japoneses tentaram dar o troco. Um último ataque desesperado a um comboio americano, levando suprimentos a Guadalcanal. A ofensiva aérea partiu de bases japonesas no norte das Ilhas Salomão e de 4 porta-aviões. A enorme força de ataque conta com mais de 200 aviões. Próximo a Guadalcanal, 4 Wildcats, liderados pelo primeiro-tenente James Sweet, estão em patrulha de rotina sobre o comboio americano. We were circling around and whatnot, and finally Smiley Burnett of 214 hollered that, my God, there's millions of them. We looked at it and thought, holy smoke, there is millions of them. They were just like mosquitoes. And we thought, oh God, we've 4 airplanes and 75 or 80 Japanese dive bombers heading for us, along with about 150 Zeros. A formação japonesa está aqui. Os caças de James estão abaixo deles aqui, a 13 quilômetros de distância. O inimigo ainda não viu os Wildcats. James sobe em direção aos bombardeiros Val japoneses.
Com base no Stuka alemão, o bombardeiro de mergulho Aichi D3A2 Val é um dos destaques da frota japonesa, com uma metralhadora em cada asa e uma metralhadora 7.7 mm na cauda. A tática do bombardeiro Val era mergulhar 4.500 metros, acelerar até 500 km por hora, soltar as bombas o mais baixo possível e ir embora. Determinado a derrubar o primeiro inimigo, James se afasta dos outros Wildcats e procura um alvo. 3 Vals surgem e iniciam as manobras para bombardear os navios americanos. James segue atrás deles. De repente, o artilheiro de cauda começa a disparar na direção dele. Em 7 de abril de 1943, o Japão faz o último esforço para vingar a derrota em Guadalcanal. O tenente James Sweet persegue 3 bombardeiros de mergulho que estão atacando o comboio de navios aliados. O artilheiro de cauda do bombardeiro dispara contra o Wildcat. Então, uma única rajada a 300 metros de distância atinge o tanque de combustível do Val. É a primeira vitória de James. I just picked one and just gave him a squirt and he flamed like crazy. James se aproxima do segundo Val. A asa direita do bombardeiro é atingida pela primeira rajada. A segunda rajada perfura a fuselagem. É a segunda vítima em poucos minutos. Quase imediatamente, James se vê envolvido num tiroteio com o artilheiro de cauda do terceiro bombardeiro. As balas passam raspando o Wildcat. Mais uma vez, James atinge o tanque de combustível do inimigo. Então, ele sente uma violenta explosão na asa esquerda. É o fogo amigo. A artilharia antiaérea abriu um buraco na aeronave. James tira seu avião do mergulho. I was number 1, scared. Number 2, frightened. Number 3, ready to bail out of that darn thing. And you couldn't believe how nervous I was. James continua subindo, pronto para encerrar o dia, quando vê uma formação de Vals diretamente à frente. Eles lançaram as bombas e estão voltando para casa. Apesar dos danos na aeronave, James se aproxima dos Vals pela retaguarda. Ele se alinha com um deles e dispara. É o quarto inimigo abatido. I was down below them, and so that the rear gunner couldn't shoot me. And when I fired my guns, I'd just stick the nose up a little bit and give a quick blast. And it was fantastic how they burned. A disciplina dos aviadores navais japoneses faz com que permaneçam em formação sem executar manobras evasivas. Each one of them went down in turn as I was chasing them like this and shooting, and it only took 2 or 3 rounds per gun, and boy, it just ripped them up something awful, and they'd flame just like that. A quinta vítima entra na mira do Wildcat. O artilheiro salta para salvar a vida, pouco antes do avião mergulhar em direção ao mar. Em sua primeira missão de combate, o fuzileiro novato tornou-se um as em menos de 15 minutos. Apesar de tudo, os outros bombardeiros mantêm a formação. Sem acreditar na sorte, James vai atrás de um sexto Val, abatendo-o com uma breve rajada.
Como um leão atrás de uma presa em pânico, James continua atrás do grupo de Vals, procurando mais uma vítima. Uma coluna de fumaça marca mais uma vitória. Agora, sem medo, o fuzileiro começa a sentir-se invencível. Just talk about overconfidence, that was me. Ao buscar a 8ª vítima, James deixa a cautela de lado. I was aimed right straight for the rear gunner, and I flew right into that damn gun. He just blasted my windshield and me and everything else. James se corta com o vidro quebrado, mas dispara uma última rajada e mata o artilheiro de cauda a queima-roupa. I can still see his eyes right now, the terror in his eyes while he was shooting at me. And when I fired back, he fell down into the cockpit. Shocking. Sem munição em sua aeronave, James sabe que a próxima vítima poderá ser ele. He hit my oil cooler and disabled my engine because the oil pressure just dropped like a ton of bricks. And I thought, uh-oh, I've got to get the heck out of here. O motor do Wildcat começa a falhar. James decide pousar perto da ilha Flórida. Just about, half a mile or so offshore, my engine froze. The prop stuck up like a middle finger. And so I made let my flaps come down, and they didn't, only one side worked. This flight didn't work at all for some stupid reason, probably the hole in my ring. James faz um pouso de emergência, mas no impacto com a água, bate a cabeça no painel e quebra o nariz. O pior é que está preso no avião que está afundando. I made a water landing and went down about 25, 30 feet with the airplane. My shoulder strap was caught on the boat release hook right up over my right shoulder. And man, I struggled to get out of that damned airplane. Chegando à superfície, James Sweet foi resgatado e passou 6 dias no hospital. Ele retornou a Guadalcanal e soube que havia sido indicado a Medalha de Honra. Hoje, juntamente com a medalha, James guarda a imagem do artilheiro de cauda do Val. The look on that rear gunner's face when I killed him, I still see it night after night after night. Por fim, James Sweet e seus companheiros aviadores se uniram a mais de 70 aeronaves de Henderson Field. A Força Aérea Cactus deu o troco à matança japonesa. Nunca mais os japoneses executaram ofensivas no Pacífico. Os homens da Força Aérea Cactus podem se orgulhar do papel fundamental desempenhado na vitória da Guerra do Pacífico. And it was the kind of Americans who fought and prevailed under extraordinary circumstances at Guadalcanal, who demonstrated not only to themselves but to their entire generation that they had what it would take to prevail in World War II. Na luta pelo controle de Guadalcanal, os pilotos da Força Aérea Cactus executaram mais de 2.000 missões, derrubando 425 aviões japoneses, com um índice de vitórias de quase 4-1. The legacy of the pilots of the Cactus Air Force is absolutely amazing. We still study the battles. The lessons learned from Guadalcanal in 1v1 air combat aren't nearly as true today as they were then. The battle for Guadalcanal was a defining moment in Marine Corps history. Liderados por homens como John Smith, Jeff DeBlanc e James Sweet, este grupo de aviadores superou as piores circunstâncias para mandar os melhores pilotos da Marinha Imperial Japonesa para o fundo do mar.